Pessoal, seguindo aqui a nossa sequência de configurações iniciais do sistema, e nesse vídeo agora a gente vai falar sobre compartilhamento de tabelas, no caso das tabelas do dicionário de dados, e outras configurações que a gente faz aqui também. Então vamos lá, para a gente falar sobre compartilhamento de tabelas, para a gente configurar os nossos compartilhamentos, a gente vai vir aqui em base de dados, vai clicar aqui em dicionário, base de dados de novo. Nesse lugar aqui, a gente vai definir o seguinte: sempre que a gente estiver iniciando um projeto de implantação, a gente tem que identificar como que aquela empresa vai trabalhar com relação a cadastro de produtos, cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, cadastro de vendedores, cadastro de veículos. Então, assim, a gente vai pegar aqueles cadastros que, por exemplo, uma empresa que tem várias filiais, várias empresas, a gente vai identificar quais são aqueles cadastros que têm um impacto no sentido de não quero ter que cadastrar 2 vezes a mesma coisa. Então, é isso que a gente faz aqui nesse processo de compartilhamento de tabelas. Então, as tabelas que normalmente eu compartilho, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, para a gente poder encontrar a tabela, a gente entrou aqui, vai vir em dicionário de dados, vai clicar nessa lupinha, vai vir aqui e vai pesquisar cadastro de clientes. Cadastro de clientes, que é nosso cadastro SA1, identificado pelo prefixo SA1, é normal, é padrão. Todo projeto novo, esse cara aqui ele tem que ser compartilhado. Então, a gente só vai checar para ver como que ele já está. Nesse caso aqui, ele está parte compartilhada, no caso para filial, e exclusivo para unidade de negócio e empresa. Então, vamos colocar aqui tudo como compartilhado. Feito isso, a gente salva. Depois, fornecedores. A mesma coisa. Aqui, logo abaixo, a gente tem vendedores. Vendedores aí já pode ser um caso à parte, tá? Então, pode ser que a gente tenha vendedor que só venda para uma única filial, como pode ser que a gente tenha vendedores que vendam para qualquer filial, para todas as filiais. Vai depender do lugar onde o cara está vendendo. Nesse caso aqui, pode ser que seja exclusivo ou pode ser que seja compartilhado. Eu vou colocar essa daqui como compartilhado também. Depois, transportador. Aqui não tem sentido ela não ser compartilhada, então vou colocar aqui tudo como compartilhado. Amarração produto-fornecedor. Esse aqui também vai ser tudo compartilhado. E aí aqui chega um ponto de atenção, que é o cadastro de bancos. O cadastro de bancos, ele pode ser compartilhado ou não, mas o ideal é que o cadastro de bancos não seja compartilhado, ou que ele seja compartilhado apenas por filial. Mas o ideal é que ele não seja compartilhado. Mas cada empresa tem uma forma diferente de trabalhar, tá? Esse cadastro aqui é o seguinte. Por que a gente tem um parêntese aqui? Porque o ideal é que cada empresa ela tenha o seu próprio dinheiro. Cada filial ela tem o seu próprio dinheiro. E uma filial não dependa de dinheiro de outras filiais para poder funcionar, para se manter. Então, por isso, a gente tem a ideia de que o objetivo de que o cadastro de bancos ele tem que ser todo exclusivo, da forma como está aqui. Só que, às vezes, acontece de empresas em que isso não é assim. Tem empresas em que uma filial paga contas de outra filial e vice-versa. Então, nesse caso aqui, o nosso cadastro de bancos ele ficaria compartilhado. Porém, quando o cadastro de bancos é compartilhado, a gente também tem que ficar atento a outros cadastros, que são os seguintes, ó. O SE8, que é esse cadastro dos saldos bancários. Então, esse cadastro aqui, ele tem que acompanhar a configuração de compartilhamento do cadastro de bancos. E a gente também tem aqui a movimentação bancária. A movimentação bancária não é obrigatória, mas é interessante que a movimentação bancária também siga o compartilhamento do cadastro de bancos. Porque num eventual reprocessamento de saldos bancários, compartilhamentos diferentes podem causar erros no cálculo dos saldos bancários. Então, se a gente trabalhar com o compartilhamento do cadastro de bancos de forma compartilhada, é ideal que a SE5 e que a SE8, que são essas duas tabelas aqui, sejam configuradas acompanhando esse compartilhamento também, tá? Então, vamos voltar aqui para a SE1.
Então, a gente estava falando sobre o cadastro de bancos. Depois, a gente tem aqui a amarração produto-cliente, que é interessante a gente configurar também. Vou deixar ele aqui todo compartilhado. Deixa eu ver aqui mais. Bom, por enquanto só. Depois que a gente configura esses cadastros da família SA1, a gente vai partir para os cadastros da família SB. Então, SA é quando a gente fala de clientes, fornecedores, vendedores e por aí vai. As famílias SB, eu vou colocar aqui começando da SB0, apesar que ela já está aqui embaixo. Deixa eu só posicionar diferente aqui. Pesquisar de novo, só para ele vir, ideal ele vir aqui para cima, mas não vem. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Então aqui a gente tem a família SB. A família SB tem tudo a ver com cadastros de produtos, tá? Então a gente tem dados adicionais para o módulo de controle de lojas, SB0, isso aqui a gente não vai mexer, mas aqui a gente vai mexer com o cadastro de produtos, que são o cadastro onde são identificadas as descrições dos produtos. E aí quando a gente fala de descrição, a gente está falando de código, onde que é o local padrão daquele produto, quantos caracteres e por aí vai. Nesse daqui, o padrão dele é ele ser compartilhado, mas pode ser que seja exclusivo. Tem empresa em que o cadastro de produtos ele é exclusivo, tá? Então pode ser que ele seja exclusivo. Outro ponto importante é que algumas informações vão diretamente no cadastro de produtos, por exemplo, configuração de API. Então é interessante a gente ter bastante cuidado com o cadastro de produtos. Nesse caso aqui eu vou deixar ele todo compartilhado também. E aí aqui ele já está indicando para mim que outras tabelas em que eu alterando o método de compartilhamento do cadastro de produto, essas tabelas aqui também têm que ser alteradas. Então vou confirmar. Saldos físicos e financeiros. Essa tabela aqui, ela não pode ser compartilhada, tá? Essa tabela aqui ela tem que ser sempre exclusiva. Por quê? É ela que vai identificar quanto eu tenho de cada produto em cada filial do meu sistema, quanto eu tenho de cada produto e quanto vale cada estoque de produto que eu tenho. Então, essa tabela aqui, é importantíssimo que essa tabela ela permaneça em modo exclusivo. Então, vou abrir aqui só para checar e está exclusivo. Beleza. Feito isso, a gente também tem aqui tabela de dados adicionais do produto. A tabela de dados adicionais do produto tem informações aqui que elas podem ou não ser compartilhadas. Então, varia de cada empresa, tá? Então, pode ser que eu tenha um dado adicional que seja exclusivo, ou pode ser que eu tenha dados adicionais que obrigatoriamente têm que ser exclusivos, como pode ser que não tenha que ser. Aí aqui, nesses dados adicionais, a gente tem informações de integração com outros módulos, como WMS, gestão de serviços e por aí vai. Nesse caso aqui, o ideal é a gente manter como exclusivo mesmo. Saldo e poder de terceiros, exclusivo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem. Beleza? Então, pessoal, do geral, as tabelas que eu compartilho são essas. Tabela SA1, clientes. SA2, fornecedores. SA3, vendedores. SA4, transportadoras. SA5, produto fornecedor. E a SA6, talvez, dependendo de como tiver a organização financeira da empresa que a gente vai implantar. E aí o importante é lembrar, depois que a gente faz todas essas configurações aqui, a gente tem que vir aqui no nosso disquetezinho e clicar para salvar. Esse processo aqui, ele precisa ser feito em modo exclusivo. Ninguém pode estar acessando o sistema no momento que isso aqui for executado. Por isso que normalmente eu coloco isso daqui como uma das primeiras atividades que a gente faz quando um projeto novo está sendo implantado. No meu caso aqui, eu dei um vacilo que foi... eu esqueci de excluir aquele grupo de empresas que eu tinha criado antes. Então, o sistema está mostrando aqui para a gente uma mensagem indicando que ele está criando esse dicionário de dados aqui
para já aplicar essas configurações que eu acabei de fazer. Então, eu não vou mostrar para vocês aqui, eu não vou ficar aguardando, porque isso aqui vai demorar muito, mas basicamente depois que a gente clica aqui, ele vai abrir um wizard de confirmação. Nesse wizard vai ter algumas etapas, vocês vão avançar, avançar, avançar e vão concluir. Quando for concluído isso, o nosso dicionário de dados ele vai estar configurado. Beleza, pessoal? Então é isso. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o cadastro de usuários. Então, essa parte sobre compartilhamento de tabelas, a gente vai encerrar aqui por enquanto. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal.